35 milhões. Esse é o número de animais que são traficados no Brasil anualmente. Foi tema de uma reportagem de mais de 10 minutos no Fantástico. Bebezinho, o Pati chegou agora. Não tô pegando ainda porque tá estressado, mas é tudo assim. Eu sou Ricardo Laurino e você está no Momento VEG. Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês e hoje vai ser logo no começo, hein? Já deixa seu like, compartilha esse vídeo, tá muito legal esse vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e claro, deixa o sino das notificações pronto para te avisar quando tem vídeo novo. Se ainda não deixou, deixa logo. Olha, esse assunto, como eu falei logo no começo, é de espantar. 35 milhões de animais são traficados todos os anos no país. E essa reportagem que o Fantástico lançou saiu de um documentário que um jornalista está produzindo e logo vai ser lançado, e ele foi muito corajoso. Ele simplesmente entrou em contato com um dos maiores traficantes de animais silvestres do país. E olha, se bobear, o cara é um dos maiores do mundo mesmo. E aí, você tem uma série de informações e revelações de arrepiar, de deixar a gente angustiado. E essas informações podem fazer com que a gente amplie nosso espectro e entenda muito melhor como o ser humano lida com os animais. Então vamos lá. A primeira pergunta que vem à cabeça é como o jornalista entra em contato e consegue conversar com ele e esse cara nunca foi preso? Pois é, ele já foi preso sim, não só por conta da questão dos animais, do tráfico de animais, mas por outros motivos. Mas a última passagem que ele teve com a polícia, na justiça, antes desse documentário, dá uma olhada o que a nossa justiça, e aí eu não quero falar sobre o procurador, sobre o juiz, sobre o Ministério Público, não. É a visão que a nossa justiça tem em relação a quem faz tráfico de animais, a quem tem esse tipo de atividade criminosa com os animais. Dá uma olhada. E tem 5 hoje. Que não deixa risco a sociedade se colocar em liberdade. Eu estou confiando na sua boa fé. Que não vai voltar a praticar e praticou durante esses 2 anos de idade. Vamos ver, né? Ele não representa risco para a sociedade. É incrível isso, né? Porque veja que nessa frase a gente enxerga muito de como a sociedade encara essa relação humano-animais. Ou seja, ele não é nenhum risco para a sociedade, porque os animais pouco importam para a sociedade. Ah, mas eu conheço um delegado tal. Claro, existem pessoas, existem alguns agentes que estão buscando e a gente está desenvolvendo, mas de maneira geral é essa visão que a nossa justiça tem em relação aos animais. Aliás, é essa visão que a nossa sociedade tem e que está mudando, sim, está mudando. Mas ainda é muito claro que temos muito para avançar. E aí um outro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês. Dá uma olhada nessa fala que fez parte da reportagem. Dá uma olhada. Um animal, ele é um ser vivo, né? Vulnerável, que tem dor, que pode sofrer. Uma pessoa não ter a menor consideração, não ter empatia, colecionar com sentimento de posse, ou para exibir, ou só porque você vai ter aquela coisa, né, bonitinha, alguma coisa que a gente considera extremamente egocêntrica e egoísta. Sim, isso é claro. Os animais, todos eles, são seres que sentem, que sofrem. A ciência já afirma, né? A gente já nem precisava da ciência, né? Nossa percepção é possível a gente identificar isso, mas a ciência oficial já enxerga os animais como seres sencientes, que têm a capacidade de consciência própria e de consciência em relação à sua vida, né? Aos seus interesses, a busca pela vida, pela liberdade, as sensações que pode ter de frio, de fome, as interações que tem com seus semelhantes ou até com outros seres, né, de outras espécies, ou seja, compartilham dessa característica que nós humanos temos nessa essência de seres sencientes. Todos os animais têm essa característica. Eu vou voltar a essa característica logo depois. A reportagem continua e nela destaca a questão do comércio ilegal. Aí tem 2 pontos que eu gostaria de comentar com vocês. Comércio ilegal, segundo a reportagem,
é algo que traz um malefício para os animais, exatamente porque os animais são vistos simplesmente como coisas, né? Para o traficante, nesse comércio em si. E que as pessoas deveriam buscar o comércio legal. Que sim, que existe um comércio legal em relação a esses animais, legalizado. E aí vem a grande questão. Quer dizer que no comércio legal, esses animais já não são mais coisas? Já não são mais produtos? Quer dizer que no comércio legal eles são vistos como seres que merecem nosso respeito? Ou mais uma vez, nesse comércio, a relação do ser humano é ganho, é dinheiro, é a vontade de ter algo? Ué, qual é a diferença de legalizar ou não? A relação é a mesma. Enxergamos animais como simples objetos que têm valor específico em dinheiro e não valor com suas vidas e não valores para si próprio, que esse é o grande valor. E é isso que, infelizmente, tanto o comércio ilegal quanto o comércio legal, que eu acho horrível esses termos, não enxergam os animais. E há simplesmente uma visão deturpada nesse aspecto e que a reportagem, infelizmente, reforçou. A reportagem também destacou as questões de biodiversidade, né, do risco que isso gera. Também foi citado, olha, e é difícil, hein? A gente vê como isso está surgindo agora. Foi citado também a possível bomba biológica que esses animais podem ser quando retirados da natureza e inseridos no ambiente social, no ambiente da comunidade humana, sim. Mas olha, interessante que não citaram que as grandes pandemias dos últimos tempos aí foram geradas não pela vontade da pessoa comprar e ter um animal, mas sim para se alimentar, seja de animais vistos como silvestres, né? Então a gente teve aí o Covid-19, que a gente está vivendo essa situação absurda, mas a gente não pode esquecer que tem a gripe suína, a gripe aviária, a doença da vaca louca, quantas outras que foram não no ambiente de animais silvestres. Exato, a nossa relação com os animais é que deve ser mudada, deve ter uma nova visão, uma nova postura humana. Aliás, lembra quando eu falei que no comércio de animais, seja comércio legal ou não, os animais continuam sendo vistos como coisas, como algo que a gente quer? E olha, um número de 35 milhões de animais é um número assustador, né? Quando a gente pensa o movimento, né? Quantas pessoas, porque se tem esse tráfico, não tem só o traficante, aquele que busca os animais e caça os animais para vendê-los, tem quem compra. É claro, a gente sabe que em torno de 90% desses animais não chegam ao mercado, eles morrem nesse absurdo que é esse comércio. Mas também é um absurdo a gente pensar um número de animais, 3 milhões de animais por ano chegam nos seus destinos, chegam às pessoas que veem nos animais objetos, seres que simplesmente servem para atender ao seu prazer de ter um animal. Mas é só isso que a gente pode abordar? Ah, eu vou para um outro número. 70 bilhões de animais terrestres são mortos anualmente para virarem comida. Ou seja, o objeto de desejo de pessoas que querem fazer o churrasco. Calma, não vai embora. Quando a gente fala isso, tem gente que fala, ah, lá vem os veganos. Não, é legal a gente ouvir isso. Porque a ciência já provou que não são só os animais silvestres que são traficados que são sencientes. Esses 70 bilhões de animais mortos anualmente para virar comida, porque as pessoas querem, uns querem ter, outros querem comer, também são sencientes, também têm as mesmas sensações, também sofrem, lutam por sua vida, querem sua liberdade. E antes que você fale, ah, mas a gente precisa de carne, a gente precisa de produtos de origem animal, a ciência também já vem provando há muito tempo que nós não precisamos de produtos de origem animal para crescermos, para nos desenvolvermos de forma saudável e plena. Então, nem vem com esse argumento, hein? E vou mais longe, esse número fica ainda mais absurdo quando a gente inclui os animais aquáticos. Aí a gente aproxima a perto de 1 trilhão. Então, se você achou um absurdo 35 milhões de animais silvestres anualmente sendo traficados aqui no Brasil, por um motivo de simplesmente querer, de ter o animal, algo totalmente dispensável, eu pergunto a você que está assistindo aí, e 1 trilhão de animais para simplesmente as pessoas que querem comer, que gostam, que se acostumaram. Ah, mas eu conheço, e os esquimós?
Ah, tem gente que está em situação... Horas, a gente não está falando deles, a gente está falando exatamente de pessoas que têm a capacidade e a condição de escolher. Essa é a grande maioria das pessoas que têm acesso a esses alimentos, alimentos de origem animal e que exploram e matam bilhões e bilhões de animais. É isso, e se você quiser saber mais sobre esse tema e outros, sobre o veganismo em si, se inscreva aqui no Momento Veg e ouça o Zona V. É um quadro sobre veganismo que eu apresento toda segunda-feira às 22h30 na Rádio 89 FM, uma das líderes de audiência em São Paulo e no Brasil inteiro. É isso aí, gente, o Momento Veg vai ficando por aqui. A gente volta e eu te espero, hein?